Nós agradecemos a presença do reverendo Paulo conosco nesta noite, e nesse momento ele tem a oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. Reverendo Paulo, seja bem-vindo, é uma alegria. Nós estamos juntos aqui, Débora e eu, Débora está aqui ao meu lado, e nós estamos muito felizes por participarmos do culto, juntamente com os irmãos, ainda que seja nesse sistema de live, mas é uma alegria muito grande nós nos reunirmos em torno da palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus esse momento, esse privilégio. Muito obrigado, reverendo Walter. Muito obrigado, amados irmãos e irmãs. Deus esteja nos abençoando. Eu quero convidar para refletirmos sobre um texto do Apocalipse, apenas uma parte do versículo 5 e o versículo 6 do capítulo 1 do livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, a parte B do versículo, até o final do versículo 6. E diz assim a parte do versículo 5 do capítulo 1 do livro do Apocalipse. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bom Deus, mais uma vez nós agradecemos o teu grande amor para conosco. Agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. E através dela queremos aprender do Senhor. Que o teu Santo Espírito esteja abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos aprender da palavra do Senhor e colocar em prática em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, eu convido todos para refletirmos sobre os ensinamentos sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo pela ótica dos três ofícios. Para isso, estou baseando no livro de Teologia Sistemática do pastor Franklin Ferreira e Alan Miatti. Portanto, nós devemos pensar seriamente sobre estes ofícios de Cristo e como estes ofícios de Cristo motivam a nossa vida cristã, a nossa caminhada com o Senhor Jesus e, principalmente, a maneira como nós exercemos o mandato cultural. Lá no texto do Antigo Testamento, quando Deus criou o mundo, o universo e todas as coisas, e criou o homem e fez a sua imagem e semelhança, ele deu 3 mandatos para o homem. O mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. Este mandato cultural é exercido de uma forma muito eficaz por todos aqueles que olham para os 3 ofícios do Senhor Jesus Cristo e, através desses ofícios, pode cumprir esse mandato cultural. Bavinck considera algumas vantagens, 3 vantagens que ele coloca sobre esta avaliação dos 3 ofícios do Senhor Jesus Cristo. A primeira vantagem que ele vê é que o ofício do Senhor Jesus Cristo, ele recebeu do Pai, determinado antes da criação do mundo. O segundo benefício é que corresponde ao chamado original do homem e da mulher no mandato cultural. E, em terceiro lugar, os 3 ofícios de Cristo mostram que ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Então, ele diz, nós precisamos de um Cristo que seja os 3 ao mesmo tempo. Profeta, sacerdote e rei. Nós precisamos de um profeta que pregue a palavra de Deus. De um sacerdote que nos reconcilie com Deus. E de um rei que, em nome de Deus, nos governe e proteja. Toda a imagem de Deus deve ser restaurada no homem. Então, o conhecimento, a justiça e a santidade. O homem por inteiro precisa ser transformado. A sua vida, a sua alma, seu corpo, a sua mente, o seu coração,
enfim, o ser total do homem. Nós precisamos de um Salvador que nos redima completamente, totalmente. E somente Cristo faz isso. Sendo ele profeta, sacerdote e rei, ele faz com que nós também sejamos profetas, sacerdotes e rei, como nós lemos aqui no texto do Apocalipse. E ele diz que ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Portanto, amados irmãos, nós devemos olhar para esta realidade que nós temos diante de nós. Um grande desafio como seguidores do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos deste Salvador. E, uma vez salvos, passamos a ser também profetas do Senhor, anunciadores da palavra do Senhor. Esse ministério de Jesus não é um ministério estanque, não ficou parado lá no primeiro século. Ele deu continuidade através dos apóstolos, através de Paulo, através de Timóteo, através de Silas, e deu continuidade através dos pais da igreja, e deu continuidade através de Lutero, de Calvino, de Wesley e de muitos outros. E nestes dias ele está dando continuidade a estes ministérios através da minha vida, através da sua vida, através da vida de todos nós. Portanto, nós precisamos pensar seriamente sobre Jesus como profeta. Lá no texto de Deuteronômio, no capítulo 18, Moisés falou sobre um profeta semelhante a ele, que viria, e ele estava falando de Jesus Cristo. E Jesus é superior aos profetas do Antigo Testamento, porque os profetas do Antigo Testamento traziam a palavra de Deus, e Jesus é a própria palavra de Deus. Jesus é a palavra revelada. Jesus é a palavra viva. Jesus e a palavra não podem ser separados. E Jesus, diferentemente dos profetas, ele fala com toda autoridade. Ele diz: eu, porém, vos digo, contrariando aquilo que o Antigo Testamento estava dizendo, e ele foi ensinando assim. A autoridade de Cristo procede do Pai. Ela repousa no fato de que o Pai deu a ele toda a autoridade. Sua mensagem revela aquela verdade que estava guardada desde a promessa de Gênesis 3,15, quando diz que ele esmagaria a cabeça da serpente. Então, Jesus é o próprio reino que se manifesta entre nós. O reino está entre nós. Jesus é a mensagem encarnada, aguardada, mas agora visível entre todos aqueles que estão com o Senhor Jesus Cristo. E essa proclamação, ela não aponta apenas para o ensino de Jesus, mas aponta para o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o Messias prometido. Ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Ele é o Emanuel, Deus conosco, como nós lemos lá em Mateus 1:23. Então, estes ofícios do Senhor Jesus Cristo devem ser para nós motivo também para nós exercermos diante da comunidade onde Deus nos tem colocado, diante daquelas pessoas com as quais nós temos contato, agirmos também como profetas do Senhor. E assim é que nós olhamos para esta realidade, que Jesus Cristo desempenhou o seu ofício profético, cumprindo nele mesmo todas as profecias do Antigo Testamento. Lá em Lucas, capítulo 24, nós encontramos o Senhor Jesus falando que cumpriu nele tudo aquilo que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Portanto, é este espírito profético que deve também estar na vida do cristão que quer seguir o Senhor Jesus Cristo. Esses ensinos devem permanecer através da nossa vida, não só naquilo que falamos, mas também na maneira como nós vivemos, no nosso testemunho, nos nossos atos e nas nossas palavras. Nós precisamos ser um profeta do Senhor e apontar para o Senhor Jesus. O segundo momento é o Senhor Jesus como sacerdote.
o ofício sacerdotal de Cristo, de acordo com a Escritura, ele não só se reveste do ofício do Antigo Testamento, mas ele é superior ao ofício do sacerdócio do Antigo Testamento. Porque ele não apenas foi sacerdote, como ele foi o próprio sacrifício, suficiente para salvar os pecadores, para justificar o pecador, para perdoar os pecados. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento, expiatórios, eram simbólicos, eles apontavam para o futuro, eles apontavam para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E eles tinham significado cerimonial, e eles deveriam ser feitos. E havia uma realidade na vida do ofertante, quando ele oferecia, ele tinha que estar com a sua mente totalmente envolvida com aquele sacrifício, com aquele animal que foi imolado, com aquele sangue que foi aspergido, para perceber na sua alma e no seu coração o perdão dos pecados. Mas, mesmo assim, era simbólico, era típico, era cerimonial, era de caráter profético, estava apontando para o futuro, estava prefigurando os sofrimentos de Cristo, estava mostrando Jesus Cristo levando na cruz os pecados de todos aqueles que nele confiam. Vários trechos das Escrituras mostram como o Senhor Jesus Cristo lavou e perdoou os pecados através do sangue que ele derramou. E o fez de modo completo, de forma total, não deixou nada para trás. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram parciais, mas o de Cristo foi completo e total. Portanto, é nesse sentido também que nós devemos perceber o nosso ofício sacerdotal, porque através de Cristo nós temos um livre caminho para acesso a Deus. Nós não precisamos de nenhum intermediário. Nós não precisamos de nenhuma pessoa para nos permitir entrar à presença de Deus, porque através de Cristo nós também entramos na presença de Deus. Isso é concretizado porque ele abriu um novo caminho. O véu rasgou-se de cima a baixo, sem o concurso, sem o recurso da mão humana, pelo poder de Deus, abrindo o caminho de acesso ao nosso Deus e Pai. Portanto, nós podemos ver esse ofício do Senhor Jesus Cristo, não só como profeta, mas como sacerdote. Mas o Senhor Jesus Cristo também é rei. É o ofício de rei do nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele é aquele que governa sobre todas as coisas. Todo o poder foi dado a ele sobre a terra, sobre os céus, enfim, sobre todas as coisas. Quando ele deu ordem para que o vento se aquietasse, o mar se acalmasse, a pergunta dos discípulos foi: quem é este que até o mar lhe obedece? Então, é esse rei que governa sobre tudo e sobre todos, é o nosso rei. E esse reino que ele traz sobre nós é um reino espiritual, porque nós não vemos hoje, e nem do tempo do Novo Testamento, da igreja primitiva, o Senhor governando sobre todas as nações, sobre todos os povos. Isso nós vemos na profecia do Apocalipse, onde todos os povos, todas as tribos, todas as raças virão e adorarão diante do Senhor. Mas enquanto isso não ocorre, nós estamos vivendo sob o governo espiritual, estabelecido no coração, estabelecido na vida do cristão. O cristão, ele passa a viver agora debaixo do reino e do rei que é o Senhor Jesus Cristo. E este reino do Senhor Jesus Cristo é exatamente que vai dirigir a vida do cristão para que ele tenha domínio sobre estas coisas. Assim, nós podemos entender que fomos libertos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, onde nós encontramos redenção, remissão, encontramos toda a libertação do pecado. E nesse reino, nós somos chamados para uma nova vida, para viver debaixo da orientação do Rei, que é o Senhor Jesus Cristo, onde a imagem perdida do Éden é restaurada e renovada na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
e recebemos uma nova cidadania. Paulo fala isso lá em Efésios, quando ele fala que nós somos cidadãos dos céus, pertencemos à família de Deus. Portanto, no seu ofício ou ministério terreno, o Senhor Jesus Cristo realizou esses 3 ofícios, como profeta, como sacerdote e como rei. E nesse texto do Apocalipse, nós podemos pensar de que maneira o cristão pode também ser profeta, sacerdote e rei. Eu não sei se você tem perguntado a você mesmo se você tem sido um profeta do Senhor, se você tem sido um mensageiro do Senhor. Porque a ordem do Senhor Jesus Cristo é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Estamos nós cumprindo o ofício profético que nos é dado no mandato cultural para que alcancemos novos corações, pessoas que ainda não foram libertadas do império das trevas e não foram alcançadas pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo? Paulo disse, ai de mim se não pregar o evangelho. E Paulo disse também que a conversão vem pela pregação do evangelho. E a pregação do evangelho não é uma exclusividade do pastor, do evangelista, do missionário. A pregação do evangelho é para todo cristão. Todos os cristãos devem ser pregadores do evangelho. Com a palavra, com a vida, com as suas atitudes, de maneira que ele possa realmente mostrar àquelas pessoas a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque através da palavra é que ele vai ser salvo. A outra coisa é mostrar o sacerdócio de Cristo através do seu sacerdócio. O cristão é aquele que é o instrumento de Deus para levar as pessoas à presença de Deus. Você tem orado pelo seu vizinho? Você tem orado pelos familiares que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo como Salvador? Isso é uma forma de ser um sacerdote, de apresentar diante do trono da graça de Deus a vida dessas pessoas e de pedir a Deus que abra uma oportunidade para você ser esse instrumento na mão de Deus, para poder apresentar como um profeta de Deus o sumo sacerdote, o maior sacerdote acima dos anjos, acima de Moisés, acima da lei, que é Jesus Cristo e que pode perdoar os pecados. Mas outra coisa que você pode também ser é rei. Porque agora em Cristo você recebeu a autoridade para dominar, exercer o domínio, exercer o governo sobre a sua própria vida. Você pode mostrar esta realidade de como você recebeu em Cristo uma libertação e você se torna agora senhor e não servo. Você tem, pela graça do Senhor Jesus, esta bênção de dominar sobre o pecado. O pecado não mais terá domínio sobre vós, porque você agora é rei. O Senhor te constituiu como rei. O Senhor deu a você esta autoridade para que você pudesse realmente vencer o mundo, derrotar Satanás e governar o seu próprio modo de ser, pautando a sua vida nos ditames da palavra de Deus, nos princípios que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu. E esses princípios que Jesus estabeleceu, eles devem estar presentes no ofício profético, no ofício sacerdotal e no ofício de rei, que ele nos concedeu. Eu não sei se você algum dia pensou nestas qualificações que o texto bíblico nos diz aqui. E nos constituiu. Quem é que nos constituiu aqui no texto de Apocalipse? Aquele que nos ama. Aquele que, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Ele mesmo nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. De uma certa forma, você é representante do Senhor Jesus Cristo.
Você é um embaixador. As mulheres são as embaixatrizes. Elas representam, como nós, homens, representamos o reino de Deus, o reino dos céus, o reino do Senhor Jesus Cristo. E ele nos constituiu. E eu convido você a refletir sobre esta realidade, para que as pessoas possam olhar para a sua vida e ver que você, de fato, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Que você tem uma palavra de profeta. Você anuncia a palavra de Deus através da sua vida, através das suas atitudes, através do seu testemunho. E você, de uma certa forma, é o meio, como o sacerdote, para levar aquela pessoa a conhecer o Senhor Jesus. E então você vai também poder mostrar a ela que ela pode exercer o domínio sobre a sua própria vida. Ela vai ter aquele fruto do Espírito que está lá no texto de Gálatas, no capítulo 5. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, domínio próprio. Isto é, ela governa a vida debaixo da orientação da palavra de Deus. Portanto, estes ofícios do Senhor Jesus Cristo, de uma certa forma, também devem ser exercidos por nós. Nós devemos exercer o ofício profético, o ofício sacerdotal, o ofício do rei, sempre representando o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu peço a você que pense sobre isso, que medite sobre isso, para que as pessoas possam ver. Ao longo da nossa caminhada, nós exercemos várias profissões. Alguns são advogados e são conhecidos como advogados. Outros são médicos, conhecidos como médicos. Outros são professores, são conhecidos como professores. Temos aqui alguns professores na nossa tela aqui, né? Irmãos da igreja que são professores. Mas alguma pessoa reconhece você como um profeta de Deus? Como aquele que anuncia a palavra de Deus? E os pés são formosos daqueles que anunciam as boas novas. É necessário que nós também exerçamos esse ofício profético. É necessário que também as pessoas vejam em nós aqueles que intercedem por elas, como o sacerdote intercedia pelo povo. Nós também devemos interceder. Você já disse para o seu vizinho: eu estou orando por você. Eu estou orando para Deus abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Essa sementinha pode produzir algo maravilhoso na mente e no coração daquela pessoa. E ela pode abrir oportunidade para o diálogo, oportunidade até para a evangelização. E aí, então, você vai exercer aquele ofício de rei, aquele ofício de quem tem o domínio sobre o pecado, o domínio sobre o Satanás, o poder de derrotar Satanás, não pela sua própria força, mas pelo sangue de Jesus que foi aplicado na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Portanto, nesta noite, eu quero que todos nós, eu e vocês, estejamos conscientes de que nós também devemos exercer estes ofícios que o Senhor Jesus Cristo exerceu, para que outros que ainda não foram alcançados pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo possam ser alcançados. E assim você tome esta decisão nesta noite. Eu quero ser um profeta do Senhor. Eu quero ser uma profetisa do Senhor. Eu quero ser um sacerdote do Senhor. Eu quero ser um rei do reino do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Agradecemos mais uma vez a vida do reverendo Paulo, e diante desta mensagem, quero convidá-los a orar comigo. Vamos orar nesse momento, agradecendo por esta palavra tão preciosa. Deus bendito, nós queremos expressar
toda a nossa alegria, porque o Senhor é aquele que nos ama e aquele que nos resgatou do pecado, tirando-nos da perdição, das trevas, trazendo-nos para a luz, para a segurança da vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigado a Deus por esta graça tão maravilhosa e tão preciosa. Que o Senhor agora nos ajude a viver a vida cristã, vida esta que recebemos das tuas mãos, como profeta, como sacerdote e como rei. Que o Senhor nos use para anunciar àqueles que estão nas trevas a verdade da luz em Cristo Jesus. Nós possamos brilhar neste mundo, levando a tua palavra, palavra de conforto, de consolo e de salvação neste mundo tão caótico que nós vivemos. Em meio à morte, que nós possamos proclamar a vida que há em Cristo Jesus. Que o Senhor também nos use como sacerdotes, para que nós possamos estar intercedendo pela vida daqueles que estão ao nosso lado. Sejamos, ó Deus, instrumentos, mediando, ó Deus, a vida destas pessoas na tua presença, de maneira que elas alcancem também da tua graça e do teu poder. Ajuda-nos, ó Deus, também a vivermos como rei, tendo autoridade sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo, para vivermos uma vida santa e consagrada e dedicada a ti, ao teu Filho, proclamando e anunciando o teu poder, a tua glória e o teu reino. Ó Pai bendito, que o Senhor não nos permita esquecer de quem somos, para que de fato vivamos para a tua honra e para a tua glória. Te louvamos, ó Pai, por esta rica oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Queremos, ó Deus, interceder pela vida do reverendo Paulo, pela vida da nossa irmã Débora, que o Senhor tome os teus servos em tuas mãos, envolva-os com tua graça, com teu poder, fazendo deles, como o Senhor tem feito até aqui, instrumentos do teu reino, do teu evangelho, da tua palavra. Que eles continuem sendo bênçãos, ó Deus, junto à Missão Vida. E que, ó Deus, a presença deles ali neste trabalho seja uma presença abençoadora e que muitos possam ser conduzidos à tua presença pela instrumentalidade deles. Pedimos, ó Deus, pela vida e saúde da tua serva Débora, que o Senhor possa restaurá-la, ó Deus, restaurando a sua saúde, o seu vigor, o seu ânimo, para que ela continue te servindo e te honrando, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por essa preciosa oportunidade. Em Cristo Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, meus irmãos. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação, porque só vai a mensagem depois. Deus abençoe.